Mais um vídeo no canal da Bolívia que me emociona e dessa vez eu tô fazendo extremamente improvisado porque eu tô fora de casa, mas não pode deixar de gravar conteúdo. Então, beleza, esse vídeo vai ser um pouco mais rápido. Como eu tô fora, tô sem meu editor, sem nada, eu não vou conseguir nem colocar as propagandas. Mas bora pro que interessa. Simplesmente hoje temos Sampaio Corrêa e Moto Clube, ou Morto Clube, jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Maranhense. Ainda tem alguns jogos faltando, tudo. Mas ao todo faltam 4 jogos, mas esse jogo é válido por essa 13ª rodada. E o clássico vai acontecer no Castelão. E é um jogo que a gente tem muitas coisas para se colocar, muitas coisas assim para a gente trazer em relação tanto ao Sampaio quanto para o próprio Motoclube, beleza? Então vamos ao ponto direto. Esse jogo que vai acontecer hoje às 4 horas da tarde, Estádio Castelão, importante citar, o setor do Sampaio Corrêa é o setor 2 e 3, o ingresso vai estar R$ 20 com 1 quilo de alimento não perecível. Então é um jogo que, se você for com um torcedor ou for com família, algo desse tipo, vá com cuidado, evite ir pela Avenida dos Franceses, principalmente, pegue pela direção do João Paulo, se tu vier pela Avenida dos Franceses, desça um pouquinho depois ali no estádio não, perdão, perto da parada ali do Bombeiro, né, isso aí pra galera aqui de São Luís, ali no Bombeiro, para evitar de você ter problema. Igual da vez que eu tava no último super clássico que eu fui com meu irmão e a gente desceu bem ali na dos franceses e quase deu de cara com a Dragões. Então, tipo assim, para evitar essa situação que pode ser muito ruim para você, principalmente, pegue ônibus em direção ao João Paulo, que é onde vai estar o setor do Sampaio, onde vai estar a bilheteria do Sampaio, com os ingressos para o Sampaio para você poder comprar tranquilamente, certo? Esse jogo, esse clássico, ele tende a ser um clássico que pela primeira vez em muitos anos ou há bastante tempo, como é que eu posso dizer para vocês, tem um favorecimento para o Motoclube. O Sampaio ele vem de uma recuperação de 3 jogos sem perder, né? 2 vitórias e um empate. Porém, o Sampaio ainda não está convencendo, o Sampaio não tem jogado bem. A vitória contra o Viana foi extremamente contestada, só tomamos pressão do Viana. Contra o IAP, a gente faz os 2-0, tem eficiência, mas após tomar o gol, entra numa pressão enorme do IAP, que se o IAP tivesse um pouco mais de qualidade, né, a gente entra na parte do IC, a gente poderia ter tomado empate. E esse empate agora contra o... Empate ou até virado, né? Contra o IAP. E esse jogo contra o Pinheiro foi um dos piores jogos que eu vi do Sampaio, hein? Assim, o pior jogo em relação à qualidade. Não o pior jogo do Sampaio, mas em relação à qualidade de futebol, foi um dos piores. Então, assim, é um clássico onde o Sampaio ele não vem bem. Ele vem em resultados com confiança, vem com confiança, com os resultados favoráveis. Mas em nível de futebol não é interessante, em nível de futebol não agrada, em nível de futebol nos deixa preocupado, beleza? E ao que tudo indica, infelizmente, a gente não é o favorito para esse clássico. A gente tem a camisa maior, a gente está numa classificação melhor no campeonato, beleza? Lembrando que se o Sampaio ganha hoje uma derrota do Imperatriz diante do MAC, o Sampaio assume novamente a liderança. Então, é, o contexto todo fora, vamos dizer assim, de campo, ele é interessante, ele é bom pra gente, mas o contexto dentro de campo que ainda prejudica muito e deixa o Sampaio ou equilibrado ou até um pouco atrás do Motoclube. E como viu o Motoclube se recuperou, conseguiu chegar no G4 depois de passar um tempo na zona de rebaixamento, demorar para vencer, o time engatar no Maranhense, o time finalmente engatou, conseguiu vitórias, veio de uma vitória contra o Viana, né? Venceu de 2-0, não perde há um tempinho, chega no G4 e ele também está torcendo para uma vitória hoje está torcendo para a vitória do Imperatriz, para o MAC não se distanciar, porque ele vencendo o jogo e o Imperatriz e o MAC, preferência os dois empatarem, mas se o Imperatriz vencer, ele consegue passar o MAC e encosta até no Sampaio. Então, essa é a situação de jogo. Então, o Moto vem bem, o Moto também vem com confiança, o Moto já está no G4 e vai começar a brigar pela parte de cima, vai lutar por essa semifinal nesses últimos jogos. Então, é uma situação que o Moto está bem, o Sampaio está bem, porém, se a gente for botar para comparar, o Motoclube parece estar numa situação melhor e eu não gosto de falar isso. Eu não gosto eu não queria estar falando desse tipo de coisa, mas eu não fico mentindo para vocês. Eu sou muito realista sobre o que está acontecendo com o clube, sobre a situação do clube. Então é esse o momento que chega as duas equipes. Quais são as prováveis escalações? O Sampaio Corrêa vai com a seguinte escalação, ela não vai aparecer, né?
dando uma olhadinha bem aqui rapidão no GE, onde eu pego as escalações, é importante citar, mas as prováveis escalação da equipe do Sampaio Corrêa. É o Alan Costa no gol, Rai na lateral direita, Eduardo e Wesley fazendo dupla de zaga e Thiago Rosa na lateral esquerda. O Cavi como volante, Balão ou Jair fazendo ali a segunda volância, já o meia mais avançado, e o Henrique como meia armador. O ataque do Sampaio, né, Pimentinha na direita, Adriano na esquerda e Alan James como titular. Quais são os desfalques? O Sampaio está sem o Jô, que é o lateral reserva da direita, que está lesionado, e o Alan Stacey, que está suspenso. Pendurados para essa partida, o Alan James e o Jair. Esse seria provavelmente o time titular que o Sampaio vai ter para hoje. Aí até inclusive me chamaram a atenção, mas tu falou que o Pimentinha não ia jogar, tá, gente, provável escalação. Tá? Provável escalação. Pode ser que ela não aconteça, pode ser que ela mude. O Sampaio não dá um adiantamento, a gente não vê os treinos, a gente não vê os relacionados. Então, a gente vai, eu pego o que tem, a gente me baseia muito no que o GE, o Futebol Interior coloca, e eles colocam essas prováveis escalações e eu trago para vocês. As prováveis escalação, ou provável escalação do Motoclube. Alan Thiago no gol, Bal, Maurício, Ian, Christian e o Adson, né? Felipe Dias, Pedro Dias e Bolinha, Luiz Gustavo, Jean e Wesley. Os desfalques por parte do Motoclube, o Vitinho que está suspenso e os jogadores pendurados para essa partida, Ian Christian, Maurício, Felipe Dias, Pedro Dias e Bal. Dito isso, como expectativa para o jogo de hoje, de coração para vocês, eu espero que seja um empate. Às vezes, eu poderia dizer que seria uma derrota do Sampaio, mas é um super clássico e é um jogo muito parelho, então pode acontecer de tudo, entendeu? Pode acontecer de tudo. Mas, na minha visão, o Sampaio vai sair de novo por um empate, mas eu não vou me surpreender se caso perder. Beleza? Mesmo com um bom momento, tudo, o Mota é uma equipe muito mais organizada. É mais fraca, mas é mais organizada. Então é isso, espero que eu esteja errado, espero que o Sampaio ganhe, mesmo sabendo que na minha visão vai ser um empate ou derrota, mas espero que o Sampaio consiga se sair melhor, calar a minha boca e conseguir essa vitória. Então é isso, muito obrigado a você que assistiu, curta, comente, compartilhe e, né, compre o TVO, que é a nossa querida patrocinadora com IPTV, para você assistir jogos à vontade, e a loja MR Grips, que é a nossa patrocinadora também, onde você consegue o cupom BQM1923 com 10% de desconto para todas as compras. É isso, falou!